Agreste e duro, junho se despede. O inverno, o pobre inverno, com sua trouxa de molambos, chegou. Bateu-nos a porta e instalou-se como e onde pôde. Note-se que não falo do inverno elegante, peralvilho, e sim do inverno desprevenido, maltrapilho. Falo desse inverno triste, necessitado, gélido, tão esfrangalhado e glacial que parece vir de um dos polos da terra, corrido do frio e da sorte, coberto de neve e de farrapos. Farrapos que semelham flocos de neve, neve que se semelha a franjas de farrapos. Falo desse inverno que, em seu longo trajeto de 3 meses, não encontra, em parte alguma, hospedaria nem albergue, e que mal se abriga pelas portas e pelos alpendres dos palácios e das granjas, e isso mesmo escorraçado dos lacaios que o chicoteiam e dos cães que os acuam. Falo desse inverno, que como um mendigo vem pelas estradas em fora, trêmulo, trôpego, vacilante, e tiritante, tremendo de frio e de fome, e mesmo assim, andando, sob as zargunchadas do vento que sibila e sob a saraivada da chuva que estala. Falo desse pobre inverno, algoz da pobreza, que não há pior inimigo que o oficial do mesmo ofício. José Paulino de Azurenha nasceu em Porto Alegre no dia 28 de maio de 1860. Foi o 6º filho de uma mulher escravizada de nome Paula Maria da Conceição. Mas diferente das irmãs e irmãos, o pequeno José foi declarado liberto na pia batismal. A família vivia na Rua Espírito Santo, a ladeira que fica ao lado da Catedral Metropolitana. Entre os poucos registros de memória da infância deixados pelo discreto e reservado Paulino de Azurenha, temos as lembranças de tardes nos sítios humildes das redondezas rurais da cidade, as brincadeiras com os amigos nas festas religiosas na Praça da Matriz e a importância da escola na sua vida. Ele foi acolhido pelo padre jesuíta Antônio dos Santos Reis, de quem recebeu educação formal, com outras crianças na sala de aula da Cúria Metropolitana. Como ele mesmo ressalta, essa foi a principal ferramenta que teve para enfrentar a vida e para contrariar a estatística que o racismo reserva para um menino negro e pobre na sociedade brasileira. De fato, me marca muito que quando se pesquisava sobre ele no Google, a gente chegava na rua, que leva o nome dele aqui na cidade de Porto Alegre, e na linha de ônibus também, que leva o nome dele, e também algumas notícias sobre criminalidade e tráfico na Rua Paulino de Azurenha. José Paulino de Azurenha foi um leitor e estudioso dedicado por toda a vida. Na juventude, foi apadrinhado pelo jornalista e político negro Aurélio Viríssimo de Bittencourt, um dos fundadores da Sociedade Partenon Literário, assessor dos governadores Júlio de Castilhos e Borges de Medeiros, e diretor do antigo Jornal do Comércio. Os dois foram amigos íntimos e confidentes. Aurélio orientou Paulino sobre os caminhos no jornalismo e na vida social. Os dois editaram juntos, entre 1891 e 1892, a Revista Literária, que trazia crônicas, poemas e ensaios e comentava temas importantes como os direitos das mulheres e a abolição da escravatura. No antigo Jornal do Comércio, José Paulino de Azurenha começou aprendendo o ofício de tipógrafo. Essa classe trabalhadora foi muito ativa no movimento abolicionista na década de 1880. O fato do Paulino Azurenha ter sido tipógrafo é uma coisa mais ou menos típica de ascensão social de gente de classe popular, de origem simples, pobre, escravizados mesmo, que encontram aí um caminho mais ou menos letrado de vida, Esse foi o caso do Paulino Azurenha, quer dizer, aprendeu a lidar com tipografia, que era uma arte sofisticada e tal na época, e absolutamente necessária para fazer jornal e livro. E foi também o caso do Machado de Assis jovem, O jovem Machado começou a trabalhar
como ajudante na livraria, enfim, do Francisco de Paula Brito, que foi meio um mentor dele, como se diz hoje em dia. Depois ele foi aprendiz de tipógrafo na imprensa nacional lá no Rio de Janeiro, e dali ele começou a colaborar com jornais e tal, né? E um terceiro caso também é o caso do pai do Lima Barreto. O pai do Lima Barreto foi tipógrafo importante, um cara até com uma certa posição destacada. Ele chegou até a traduzir um manual de tipografia do francês. Então o Lima Barreto, ele propriamente não foi tipógrafo, mas o pai dele foi. Então vê que é pelo menos 3 casos, né? O Paulino Azurenha, o pai do Lima Barreto, que é da mesma geração do Paulino, e o Machado, que é um pouco mais velho. Os 3 tiveram esse mesmo caminho, né, de ascensão social e intelectual. No tempo que podia, Azurenha se dedicava a compor rebuscados sonetos, que mostrava para os colegas e publicava em diversos jornais da cidade. Em pouco tempo, passou a fazer a revisão dos textos do jornal. Por conta de seu temperamento ponderado e de sua dedicação obsessiva e séria ao trabalho com as palavras, passou a ser conselheiro e avaliador de toda uma geração de jovens escritores que circulavam pelas redações de Porto Alegre da época. Eu me formei em jornalismo na URGS e eu sempre gosto de dizer que eu não encontrei o Paulino que me encontrou, porque eu sinto que tem uma ordem muito espiritual e mística nesse encontro, porque tem uma série de coisas que deram errado no meu percurso com os temas de TCC que eu ia me debruçar sobre. E quando vê nessa encruzilhada de ter que escolher um terceiro tema, já com um TCC inscrito, né, e precisando entregar esse trabalho de conclusão, eu vou buscando, né, e tateando o que eu posso falar sobre. E eu não ouvi também sobre o Paulino de Azurenha dentro da sala de aula. Eu ouvi sobre ele no espaço acadêmico, mas não em sala de aula, não na Fabico, que é a Faculdade de Biblioteconomia e Comunicação da URGS. Então, eu fiz aí meus 4 semestres de jornalismo sem ouvir falar da existência dele. Em 1895, o empresário e jornalista Caldas Júnior conseguiu um empréstimo e decidiu fundar o próprio jornal, chamado Correio do Povo. Para essa aventura, Caldas Júnior chamou o jovem Mário Tota, que trabalhava como atendente na livraria americana, e José Paulino de Azurenha. No começo, os 3 faziam todo o jornal sozinhos e passavam os dias e as noites na redação, que ficava na Rua dos Andradas. Em menos de 5 anos, o Correio do Povo se tornou o jornal de maior circulação do Rio Grande do Sul. Paulino Azurenha escrevia matérias cobrindo temas locais e mundiais e passou a escrever uma crônica dominical chamada Semanário, que ele assinava com o provocativo pseudônimo de Léo Pardo. A coluna era sucesso popular. Uma coisa curiosa na obra do Paulino Azurenha, curiosa e sólida, assim, chamativa, é o que dá para chamar de estilo dele. Porque ele é contemporâneo de escritores naturalistas que tinham, em geral, um gosto muito grande pela coisa documental, e especialmente ligada com vida popular, com pobres e tal, né? Tipo o Cortiço, o famoso Cortiço do Aloysio Azevedo, que é um livro marcante por isso mesmo, assim, por fazer descrições, né, de costumes e tal. E o Paulino não tem isso. O Paulino, pelo contrário, o estilo de texto dele e a abordagem que ele faz, as pessoas que ele comenta, as histórias que ele conta, são mediadas por uma linguagem muito mais controlada, mais sutil, buscando metáforas, buscando imagens e tal, sabe? É um pouco como se fosse o reverso da linguagem naturalista, né? Fosse aquela linguagem mais próxima, em termos brasileiros, daquilo que aconteceu com Raul Pompeia, né? Em companhia do colega Mário Tota e do escritor Souza Lobo, José Paulino de Azurenha escreveu a novela Estricnina, no ano de 1897. O livro narra uma história de amor trágica, tendo como cenário descrições da vida urbana de Porto Alegre na virada do século XIX para o XX.
O enredo se baseou no pacto de morte real. Eu conheci a obra do Paulino de Azurenha por intermédio do professor Luiz Augusto Fischer. Primeiramente, assim, por notícias de jornal, né, quando foi lançado Estraquinina, ou foi reeditado Estraquinina, né, no centenário da novela, que saiu algumas coisas no jornal, que eu acompanhava de longe, mas eu fui ler a obra efetivamente mesmo quando eu entrei no curso de letras da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, na cadeira de Literatura Sul-Rio-Grandense, que é ministrada pelo professor Fischer, né? Então a gente resolveu, assim, a partir do que a gente fundou a nossa editora, a propor para ele de começar essa coleção, fazer essa coleção novamente, né? Teve uma conversa e chegamos ao nome do José Paulino de Azurenha, né? Que era, ao nosso ver, o nome principal, um carro-chefe, assim, que poderia começar não só pelo quanto era bom que ele escrevia, pelo quanto a imagem, a ideia e a biografia dele representava. A cidade mudava, ganhava iluminação noturna, conhecia novas ideias, sonhava com as velozes e populosas metrópoles e começava a aumentar seus acanhados limites. Essa transformação toda era acompanhada com interesse e desgosto por Azurenha, que desconfiava das promessas de desenvolvimento da era moderna, uma contestação que hoje está na moda. José Paulino de Azurenha morreu no auge da carreira e da popularidade em 1909, aos 49 anos, quando sofreu uma embolia cerebral enquanto trabalhava na redação do Correio do Povo. Era viúvo e deixou 5 filhas. Morava na Rua General João Manuel, número 58, próximo das margens do Rio Guaíba. Em 1926, a editora da Livraria do Globo publicou uma seleção de suas crônicas chamada Semanário de Leopardo. Essa obra foi reeditada em 2024 pela editora Estúdio Mar Edições. Em 1936, uma rua entre os bairros Partenon e Glória recebeu seu nome. Algum tempo depois, Paulino Azurenha virou linha de ônibus e por muitos anos a cidade de Porto Alegre lembrou dele assim. Foi quando o velho amigo, indignado, se despedia e lhe dissemos: então, se vai, vou, não olhes para isso, que não vale a pena. Olhamos. Uma folia reles maltrapilha aproximava-se, cantando, gritando, gesticulando, sapateando, uma gaita na frente, rolfenha, puxando, dirigindo a farra. Era da ínfima. Seguia, porém, avante, com ardor cívico, com convicção patriótica. Até onde a levaria todo aquele entusiasmo? Procuramos com os olhos o velho amigo. Tinha desaparecido, e com ele toda a brilhante ilusão, toda a formosa evocação do passado. O que ficara era aquela farandola desprezível, porém viva, real, palpitante, cheia de aspirações desconhecidas. Fruto da árvore da atualidade, a deixar cair sabe Deus que admirável semente no futuro. Seguimo-la, achamos melhor ir com o povo.